A ilha canária de Tenerife foi sacudida por um misterioso terremoto de enxame. Estamos testemunhando o início de uma erupção vulcânica do Teide ou é tudo apenas um exagero? Vamos analisar isso com atenção. Então, fiquem ligados até o final. Bem-vindos, pessoal! Quando os vulcões tremem, geralmente não é um bom sinal. Se você quiser ser informado diretamente sobre esses acontecimentos interessantes no futuro, nunca mais perderá um vídeo. Então deixem um like e se inscrevam, nunca perderão um vídeo. E você está me ajudando imensamente a atingir minha grande meta de 100 mil assinantes. Muito obrigado, pessoal! Então agora vamos para Tenerife. Alexander von Humboldt já estava entusiasmado com a ilha e com o vulcão Teide em 1799 e disse após a subida: "Ontem à noite voltei do pico, que visão, que prazer! Diga-me se você já esteve em Tenerife e qual é o seu lugar favorito lá. Estou ansioso para receber suas dicas." A popular ilha de férias foi agora atingida por um verdadeiro surto de terremoto. O Instituto Vulcanológico das Canárias, conhecido como Vulcan, informou que a rede sísmica das Ilhas Canárias em 14 de novembro registrou uma verdadeira dança de terremoto, e isso diretamente sobre o famoso vulcão Teide. Foi registrado um total de 44 terremotos vulcanotectônicos fracos, o mais forte deles com magnitude de 1,3. Os tremores ocorreram em profundidades entre 5 e 10 quilômetros e se concentraram principalmente no sudoeste da chamada caldeira. Um momento. Caldeira. Para todos que estão pensando em uma sangria espanhola, uma caldeira é uma cratera de colapso que se forma pelo desabamento da câmara magmática de um vulcão após uma erupção. Pode-se imaginar isso como um gigantesco pudim de chocolate onde o centro afunda. Só que o vulcão é menos saboroso, mas muito mais perigoso. NM, pudim de chocolate. Isso, por si só, já seria preocupante o suficiente, mas as coisas pioram. Além dos terremotos vulcanotectônicos, mais de 270 terremotos híbridos também foram registrados. Sismos híbridos parecem algo que a UE gostaria de proibir, mas na verdade são um fenômeno vulcanológico fascinante. Ao contrário dos sismos típicos, que ocorrem devido à fratura de rochas, esses eventos sísmicos híbridos estão diretamente relacionados à circulação de fluidos hidrotermais no interior do vulcão. Com outras palavras, água, gás e vapor se movem pelo interior do vulcão. Se o Teide fosse um carro, os cientistas estariam descobrindo que os fluidos estão circulando de forma descontrolada. E normalmente isso não é um bom sinal para um carro, mas o que isso significa para o futuro. Tenerife é e continuará sendo uma ilha vulcanicamente ativa. A probabilidade de uma erupção nos próximos 50 anos é estimada em quase 40%. Isso soa ameaçador, mas também significa que a probabilidade de não haver uma erupção é de 60%. Eu, pessoalmente, sou mais otimista e diria que o copo não está meio vazio, mas sim apenas 40% cheio de lava ou algo assim. Mas brincadeiras à parte, vamos ver que tipo de vulcão é o Teide. Com uma altura de 3.715 metros, ele não é apenas a montanha mais alta da Espanha, mas também o terceiro vulcão insular mais alto do mundo. Somente o Mauna Kea e o Mauna Loa, no Havaí, são ainda mais altos. O Monte Teide é um estratovulcão, ou seja, um vulcão em camadas composto por muitas camadas de lava diferentes. Ele assumiu sua forma atual há 170 mil anos. Naquela época, ainda havia mamutes na Alemanha e o homem de Neandertal era o chefe do ringue. Desde então, o Teide se faz ouvir de tempos em tempos, possivelmente até em 1492, ano em que ninguém menos que Cristóvão Colombo observou o que poderia ter sido uma erupção vulcânica em Tenerife em sua viagem ao Novo Mundo. Colombo não estava muito certo do que estava vendo. Talvez ele tenha apenas bebido muita sangria. A atividade sísmica atual se concentra principalmente na área da caldeira de Las Canadas. Essa gigantesca caldeira mede 10 por 17 quilômetros e foi parcialmente preenchida pelo vulcão Teide. Os geólogos ainda estão discutindo sobre como essa caldeira foi formada. Alguns suspeitam que ela tenha sido criada por uma enorme erupção vulcânica. Outros acham que houve um gigantesco deslizamento de terra. Talvez tenha sido uma combinação de ambos. Seja qual for o motivo, a caldeira Las Canadas é hoje a área vulcanicamente mais ativa da ilha. Estive em Tenerife no início de 2023 e também no Parque Nacional Teide. Realmente uma paisagem super impressionante que me lembrou um pouco Marte. Aliás, não sei por que eu raspei o cabelo tão curto naquela época. Não vai acontecer de novo, prometo. Bem, seja como for. Os atuais enxames de terremotos são, portanto, um sinal de que o Teide está longe de ser um gigante adormecido.
Os vulcanólogos estão monitorando a situação de perto porque, além do aumento da sismicidade, também foi detectado um aumento no fluxo de gás. Isso significa que mais gases vulcânicos estão escapando do solo do que o normal. Esses gases não vêm de fontes claramente definidas, mas de uma infinidade de pequenas aberturas no solo. Isso é conhecido como fluxo de gás difuso. Em profundidades maiores que 5 km, acumula-se um corpo de magma, do qual esses fluidos e também energia térmica se originam. Para poder avaliar melhor a situação, foi introduzido nas Canárias uma espécie de sistema de semáforo vulcânico. Atualmente, o semáforo vulcânico para Tenerife está verde, portanto, não há restrições para os moradores e visitantes da ilha. Curiosamente, o semáforo na ilha vizinha La Palma ainda está amarelo. A razão para isso é a intensa erupção vulcânica que ocorreu lá em 2021. Os parâmetros vulcânicos ainda não se normalizaram completamente anos depois. As Ilhas Canárias são, portanto, um hotspot de atividade vulcânica, e isso no sentido mais literal. As ilhas foram formadas acima de um chamado ponto quente no manto da Terra. Nesse ponto, o material quente do manto sobe e derrete a crosta oceânica sobrejacente. Ao longo de milhões de anos, isso criou as várias ilhas do arquipélago. As ilhas mais a leste de Lanzarote e Fuerteventura são as mais antigas, enquanto El Hierro, a oeste, é a mais nova. Um sistema semelhante também pode ser encontrado no Havaí. Lá também, as ilhas foram formadas sobre um ponto quente e também há atividade vulcânica regular. A única diferença é que os vulcões havaianos são significativamente mais ativos do que seus primos das Ilhas Canárias. O Kilauea, no Havaí, entra em erupção quase constantemente, enquanto o Teide leva muito mais tempo. Isso ocorre porque o hotspot havaiano é muito mais forte do que o das Ilhas Canárias. Ok, mas agora ainda resta a pergunta mais importante. Vai haver uma erupção vulcânica em Tenerife ou podemos continuar tomando nossa sangria tranquilamente antes que todos entrem em pânico e cancelem suas férias em Tenerife? Os especialistas da Invulcan, pelo menos para o curto e médio prazo, dão um alívio. Esses enxames sísmicos não são tão incomuns em Tenerife como você pode pensar. Desde 2017, pelo menos 118 enxames sísmicos e 5 enxames híbridos foram registrados na ilha. Portanto, o Teide é um sujeito bastante inquieto. Na verdade, os pesquisadores têm observado uma certa quantidade de pressão acumulada sob o vulcão desde 2016. Os fluidos magmáticos estão sendo injetados no sistema hidrotermal. Ou, para dizer de uma forma menos científica, lá embaixo está fervendo muito, portanto, sempre há um certo perigo. Mas, mesmo que isso acontecesse, provavelmente seria reconhecido em tempo hábil graças ao moderno sistema de monitoramento. Portanto, os habitantes de Tenerife não têm nada a temer e, acima de tudo, não precisam se preocupar com a possibilidade de o vulcão surpreendê-los durante o sono. Portanto, vamos todos respirar fundo. A situação atual em Tenerife é emocionante, mas não há motivo para preocupação. O Taylor está sendo observado de perto e, se a situação mudar, vocês vão saber imediatamente aqui no canal. Então, se inscrevam agora no canal e ativem o sininho para não perderem novos vídeos. E falando em desenvolvimentos empolgantes, acabei de fazer o upload de um novo vídeo de uma descoberta incrível na Via Láctea. Uma equipe internacional de pesquisadores descobriu uma espécie de túnel de dobra que conecta duas partes distantes da galáxia. Parece Star Trek, mas é realidade. Clique no vídeo exibido no canto superior direito e assista se quiser saber se em breve você poderá viajar pela galáxia como o Capitão Kirk. E se você clicar no canto inferior direito, encontrará outro tópico interessante da vastidão do cosmos ou da nossa ciência terrena. Cada clique ajuda muito o canal, muito obrigado. Caso contrário, eu diria que vejo você no próximo vídeo. Cuide-se, pessoal, e lembre-se, não beba muita sangria.